Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. Na verdade, nós vamos iniciar uma nova série que vai ser um joguinho estilo Breakout. Aqueles que acompanham o canal já viram que a gente fez um joguinho do Breakout em 3D, porém a gente fez utilizando o Fixed Pipeline. Agora a gente vai utilizar shaders para fazer em 2D um Breakout, ok? Este Breakout ele é uma conversão de um código C++ do Learning OpenGL. Então vamos lá. Learning OpenGL. Nesse tutorial, neste site, né, tem muita coisa de OpenGL. Ele é voltado para C++. E o que a gente tem feito é converter muita coisa aqui para VBA. Ok? Então tudo que eu fiz atualmente ou é um código em JavaScript, ou é um código em VB antigo que eu acabei convertendo para VBA. Para a gente ver a possibilidade, ver que existem outras alternativas, e o VBA é uma ferramenta bem legal, vale a pena. Tem muita coisa que a gente pode utilizar, inclusive para o nosso dia a dia. Então eu acredito que a partir do momento que as pessoas assistam os vídeos, né, e façam os exercícios, ela pode potencialmente aumentar a qualidade de programação dela dentro do VBA, através dos recursos que a gente está utilizando, principalmente para quem vem utilizando o Office de 64 bits, uma vez que os nossos tutoriais estão voltados para OpenGL dentro de um Office de 64 bits. Aqui tem uma cópia impressa do livro, se vocês quiserem baixar para visualizar, e também tem o código no GitHub. É só ir lá no GitHub e digitar. Até vou lá para vocês. GitHub. E a gente pode ver aqui no OpenGL, eu acho. Aqui, ó. Joe De Vries. Acho que é assim que fala o nome dele. Aqui tem um repositório com o código completo, todos os códigos, vários capítulos aqui, com resources, né, as imagens, sons, as shaders. Está em C++, se você tem um Visual Studio 2022, um CMake, você pode compilar os seus códigos, pode verificar a comparação do código em C++ para o que a gente tem feito em VBA, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir aqui na prática, um jogo em 2D e é o nosso Breakout. Então aqui está um modelinho Atari dele e aqui praticamente está uma tela que é o resumo do jogo. Tá? Então aqui a gente tem, acho que é a fase 1, Press Enter to Start, pressione Enter para iniciar, é o W para você mudar de fases. Então aqui esse seria o level 1, acho que aqui é o level 2, 3 e 4, acho que é isso. Esse aqui também é um level e aqui também, só que eles são com post-processing, uma vez que a gente aplica recursos adicionais, tipo efeitos especiais. Então qualquer um desses níveis, qualquer um desses levels pode se tornar desses post-processos aqui. Ok? Então ele inicia com uma introduçãozinha, e aqui a gente já pode ir para o próximo capítulo. Aqui no nosso próximo capítulo, configurando, ele cria uma classe game, um enumeration, aqui tem shader e textura, nós temos isso no nosso, a gente já tem criado, e um resource management. Nós vamos criar um módulo de resource management. Tá? Então, o Resource Manager dele em C++, ele tem um Load Shader, um Load Texture, e ele armazena essas informações. Tá? Ele coloca num mapa, nós vamos colocar num dicionário. Okay? Esse aqui para o Resource Manager. Então, a gente vai criar o nosso Resource Manager, e o primeiro programinha imprime uma tela em preto. Então, vamos para lá.
Esse aqui é só um modelo para vocês verem, esse aqui é um modelo final do nosso exercício. Quando nós estivermos concluindo o nosso exercício, vai ser algo bem parecido com o que a gente vai estar vendo agora aqui. Tá? Pressione Enter para iniciar, W, eu vou pressionar W, ele muda para o nível, só 4 níveis por enquanto, o Enter, aí eu posso movimentar a barrinha, e é isso, pessoal. Esse vai ser o resultado final do nosso trabalho. Ok? Vou até deletar aqui, que ele é só um link por arquivo final. Para chegarmos nesse exercício, nesse resultado, nós vamos partir do nosso último tutorial para aproveitar os dados da planilha. Muita coisa daqui a gente vai aproveitar, ok? Então, eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês. Eu dei um comando de copiar. Vou vir aqui na pastinha Breakout 2D, onde a gente vai salvar a série de tutoriais. Então, esse vai ser o tutorial 23. Breakout 2D. E o nosso primeiro vai ser o Window. Ok? Então, vamos abrir o arquivo e começar a fazer a nossa limpeza. Então, literalmente, um monte de coisa aqui vai sair. Então, eu vou fazer esse processo bem rápido, tá? Aqui, nós não vamos precisar desse colar da Global, porque nós não vamos ler objetos em 3D. Vamos fazer um joguinho em 2D. Aqui, não vamos precisar do M-Common. Ele era para animações, para várias coisas no modelo anterior. Esse M-Cube aqui também a gente não vem usando. Functions vamos deixar. O GDI Plus era para textura. O Global, aqui no Global, a gente vai ver aqui nesse Image Loader, eu vou copiar esse TP Image para o Global. Então aqui embaixo. E aí a gente pode excluir também o MLoader. Voltando aqui, a gente tem o main, o shader finalize a gente não vai usar por aqui, até porque a gente vai criar o resource manager que vai administrar isso para nós. Math continua, aqui são as constantes, as APIs, para a gente trabalhar com free image, para ler a imagem, o image loader, OpenGL todos, MOpenGL a gente vai manter, apesar que tem coisas aqui que está para 3D, mas vamos trabalhar com 2D. No nosso MWindow, aqui o que a gente vai fazer? Aqui vai ser o nosso breakout. Aqui vamos colocar por 1024 por 768. Só que tem um lugarzinho aqui que quando ele imprime, ele põe o FPS só. Então vamos colocar aqui. Breakout 2D FPS. Então ele já acaba matando aquele de cima ali. Aqui beleza, vamos manter o que está aqui. O initialize aqui a gente depois corrige. Aqui vamos manter só a tecla W por enquanto.
Ok, tecla W. Aqui, então, handle mouse, a gente não vai trabalhar com câmera, então deixa eu só desabilitar por enquanto. Process Input, então isso aqui era referente ao outro exercício, não vamos usar mais. E aqui a gente só vai testar a W por enquanto. Beleza? Até aqui tá legal. Então, câmera, APIs aqui vamos deixar. Câmera não vamos utilizar, vai ser em 2D. Colada não. Colada model não. World também não. Nosso EBO vai estar encapsulado dentro de uma classe só. Mesh não vamos fazer leitura. Shader mantemos. Skybox, vou tirar Skybox. Textura fica. Val e VBO a gente vai tirar. Porque nós vamos criar um array de vértices somente com a posição de um quadrado, que é vai ser o nosso sprite. Nosso sprite vai ser 2 triângulos, então a gente não precisa de muita coisa. O que mais? Nosso base, muita limpeza aqui, vertex shader, aqui sai tudo isso daqui. Câmera sai até aqui, limpa tudo. Init vars, não tem mais. Init shader vai estar dentro. Aqui a gente não vai trabalhar com depth test, é em 2D. Câmera a gente não vai estar usando. Aqui vamos apagar tudo isso daqui. Até aqui. Depois a gente vê o que a gente mantém. Aqui também era do exercício anterior. No Draw Scene, a gente limpa tudo, inclusive aqui. Não temos mais esses transforms. Aqui a gente precisa. No init data, vamos deixar ele aqui, mas a gente também não vai ter nada. Init shader a gente precisa. Não precisa. O init shader a gente vai estar trabalhando com o Resource Manager. Aqui o Mover e o Rotate. E no main, vamos dar um debug, compile e save. Se a gente rodar F5, temos a nossa tela Breakout 2D, FPS com 59, considerando que minha máquina é um i7 segunda geração e que a gente está rodando com Office de 64 bits, com OpenGL rodando com shaders dentro do Office. O meu limite fora do Office para rodar um aplicativo de OpenGL pela minha placa, que a minha placa de vídeo é uma GTX 1650, é 60 FPS. Então, está dentro do padrão. Okay? Agora vamos criar o nosso Resource Manager. Nesse Resource Manager, a gente vai fazer a leitura das nossas shaders, das nossas texturas e armazenar em dicionários. Então vamos criar aqui um módulo. Resource Manager. Vamos declarar aqui como option explicit. Vamos declarar aqui algumas variáveis. Private vertex file as a string. Vou colocar um frag file as string. Vamos declarar também shaders as new dictionary.
e private textures as new dictionary. Vai ser onde a gente vai armazenar as nossas shaders e as nossas texturas. Ok? Vamos criar uma função para que a gente possa inicializar a limpo. Né? Então vamos colocar aqui um function clean resource manager, clean resource manager. E aí a gente, como é um dicionário, a gente pode vir aqui e dar um remove all. Mesma coisa para textures. Remove all. Beleza. Agora a gente pode fazer a leitura das nossas shaders. Então vamos criar aqui um function. Vamos criar um sub, velho. Sub load shaders. Vamos passar aqui um v shader file, isso, as string, e um f shader file as string. V de vértice, vertex e fragment, vértice e fragment shader. E um nome também. Então, um SD de shader as string. Beleza? A gente declara aqui temporariamente, então, tmp as use shader. E path as string. Path aqui só para a gente não precisar ficar digitando this workbook path. Então, path é igual a this workbook path. Okay? Aí a gente pode fazer a leitura do nosso vertex file. E vai ser o nosso path. Shaders e o nosso v shader file. Aqui path e shaders, porque eu vou colocar tudo aqui, ó, na mesma pastinha, no mesmo diretório, tá? Então shaders e textures vão estar na mesma pastinha. Aí a gente fala aqui o nosso frag file. É o nosso path e para shaders e f shader file. Beleza? Com isso a gente pode chamar o constructor do nosso shader temporário. Então call tmp constructor. E a gente passa o nosso vertex file e o frag file. Você pode observar que o G aqui seria de Geometry Path, ele é optional, e o type também é optional, que ele é testado lá dentro da shader, mas ele já passa por default path, que faz a leitura de um arquivo externo. Então a gente não precisa passar essas informações, ok? Feito isso, a gente pode dar um set para os nossos shaders. Qual shaders? As shaders que a gente vai criar, que é o sdname, igual new collection. Eu gosto de trabalhar com essa sintaxe aqui. Dá para fazer tanta coisa com dicionário e collection junto. Deixa para lá, vamos lá. E aqui a gente diz que a nossa shader, a gente adiciona o nossa shader temporária. E com isso, a gente já pode limpar a nossa shader. Agora a gente pode criar, vamos dar um debug.
compile shaders, aqui ó, shaders, debug, compile e save. Vamos criar agora o nosso load textura. Então, sob load textura. A gente passa um file name as string e um texture name as string. A gente declara uma variável local chamada texture as new c texture. Vou colocar na mesma linha um image stp image e um path as string. A gente diz que o nosso path é igual a this workbook path barra textures. É isso mesmo? Textures, exato. A nossa imagem, ela virá do nosso fi texture add from file, onde a gente vai passar o path, perdão. O path, poderia ter colocado esse separadorzinho lá em cima, né? E o file name. Beleza, ele faz a leitura da imagem e a gente lê a textura do OpenGL. Nesse a gente passa o image e o min filter aqui é um GL linear. Legal? Agora a gente pode adicionar a nosso set textures. The name é igual a collection. E o nosso texture ThesID, que é a variável que a gente declarou, é igual ao nosso image ThesID, que é a informação que a gente vai precisar. E o nosso textures the name add texture. E a gente dá um set para texture igual a nothing. Debug, compile e save. Beleza, com isso a gente já consegue fazer a leitura das texturas e a gente também consegue começar a ler. Vamos supor que eu quero retornar. Salvei a informação dentro do dicionário. Agora eu quero obter essa informação para usar em algum lugar. Então, vamos criar aqui um getShader. Vou criar uma function getShader, passa o nome da shader e retorna para nós uma classe cShader. Então, a gente dá um set para o getShader e ele vai estar dentro do nosso dicionário shaders com um nome. Eu coloquei sname, né? Sname e o índice 1. Com isso a gente consegue fazer a leitura de uma determinada shader dentro do nosso dicionário. E a mesma coisa para a textura. Function get texture. A gente passa tname sc texture. Aqui é a mesma coisa, a gente dá um set para o nosso get texture, ele é igual ao nosso textures
tname 1. E a gente pode criar também um sub terminate. Só mudar um pouquinho para não criar um function aqui. E a gente pode chamar o clear resources. Clean, limpar, clean resources. Debug, compile e save. Com isso, a gente já estaria pronto para começar a fazer a leitura dos nossos recursos. Beleza? Então, se a gente vir aqui, der um Alt F11, Alt F8, a gente não está chamando, não está fazendo a leitura de nenhum recurso ainda, mas a gente já está no caminho. Vamos dar um save. E o próximo passo, a gente já fez o nosso Resource Manager. O próximo passo no nosso tutorial é renderizar sprites. Como a gente vai estar trabalhando com 2D, vamos trabalhar no modo ortográfico. A gente tem perspectiva e ortográfico. Ortográfico, praticamente, ele vai colocar todos os objetos na mesma posição, sem profundidade. A gente não precisa de profundidade, que não é 3D. Então, projection vai ser um GL orto. Então, aqui na tela, aqui está a shader, que ele vai estar utilizando. A gente já tem as nossas shaders lá, que eu já copiei. E ele cria a classe SpriteRender, com o init render data. Então, vamos criar a nossa classe do SpriteRender aqui. Aqui, class model, C, SpriteRenderer. Vamos colocar aqui um option explicit. Vamos declarar algumas variáveis. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui público, depois a gente altera se não for preciso. Vamos declarar aqui uma shader, essa shader. O que mais que a gente pode colocar aqui? Vai precisar inicializar, então a gente vai precisar de val. Vamos colocar um public val as long. O VBO e o EBO não precisa ser público, então vamos colocar como private VBO as long e o nosso EBO. Vamos colocar aqui também um private vértices, um array de vértices para a gente armazenar os vértices para a gente usar. Ok, acho que dá. Vamos criar o nosso constructor. Ele vai receber uma shader de fone. Então, sd c shader. E com isso a gente pode dizer que o nosso set shader, variável local shader, é igual a sd. Beleza. E a gente cria uma função init render data. Então, vamos aqui uma function. Vou ter uma sub. E a gente pode chamar esse init render data a partir do próprio constructor. Beleza? Aqui praticamente a gente poderia até ter copiado do outro, mas vamos escrever, vai. Vamos lá. A gente dá um heading no nosso array de vértices para armazenar 24 elementos. E a gente usa a nossa função arrayBuild
onde a gente passa o nosso vértices e um array com as informações. Os dois primeiros elementos vai ser posição x e y, então vai ser position, e os dois próximos elementos vão ser a coordenada de textura. Então são 24 elementos. Então, 0 e 1, 0 e 1. Depois 0 e 1, 0 e 1, 1 e 0, 1 e 0. Depois 0 e 0 e 0. Vamos ver. 0 e 1, 0 e 1, 1 e 0, 1 e 0, 0, 0, 0 e 0. Depois a gente tem 0 e 1, 0 e 1. 1 e 1, 1 e 1. 1 e 0, 1 e 0. Caramba. Será que tem 24? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24. Se tiver errado, não vai plotar, não vai dar certo. E aí a gente vai configurar agora aqui o nosso vertex. Então vamos ter que criar aqui o nosso... vamos fazer esse processo todo. Vamos dar o gl gen vertex arrays e vamos criar o nosso val. Gl gen buffers e o nosso VBO. Gl gen buffers e o nosso DBO. Mesmo que a gente não use o EBO, a gente não vai usar, mas vamos deixar ele aí. Beleza? Agora a gente tem que dar um bind no nosso vertex array. Então, gl bind vertex array para o nosso val. Agora a gente precisa dar um gl bind para o buffer. E a gente passa um gl array buffer para o nosso VBO. E a gente precisa agora alimentar o nosso buffer data. Então, gl buffer data. Um gl array buffer. O size aqui é o bound do nosso vértices vezes o len do vértices 0. Poderia escrever direto ali, mas esta é uma outra forma de se fazer. Aqui a gente passa o ponteiro, var ptr, vértices 0, e aqui a gente usa um gl draw static, gl static draw. Poderia ser um dinâmico, mas não necessariamente, porque aqui a gente não vai ser alterado esses dados aqui. Dinâmico é mais utilizado para texto. Talvez para escrever texto. Aqui a gente precisa habilitar, então proc gl enable do vertex triple array, acho que é esse. Isso, 0. Opa.
um zerinho. A gente habilita ele. E agora o pointer. E o índice dele vai ser 0. Ele é um 4 de size. É um GL float. Aqui o GL é false. Aqui o stride é 4x4 e o offset aqui dele é 0. Não vai ter. Beleza. A gente limpa o nosso buffer. GL buffer array. GL bind buffer. Só o GL bind buffer. Isso. GL array buffer e 0. Beleza, e o mesmo para o vertex array. Beleza. E vamos criar aqui uma sub terminate. Está dentro da classe mesmo. A gente pode dar um call para um GL delete vertex array. Arrays. E a gente deleta o nosso val. Beleza. A gente tem init render data debug compile. Aqui é um EBO debug compile. Aqui é GL false. Debug compile e save. Como a gente está falando sprite render, a gente vai ter que ter um render. Init, a gente já converteu isso aqui para dentro do VBA. E agora um draw sprite. Textura em 3D. Beleza. Então, vamos para dentro. Vou chamar esse cara de render data. Vamos chamar de draw sprite mesmo. Vou criar aqui uma sub draw sprite. Recebe uma texture as ctexture. Uma posição pose as vector2. Um size as vector2 também. Um hot de rotation as single, caso a gente rotacione. E um color as vector3. Textura, posição, size, debug, compile. Beleza. Então aqui a gente inicia a nossa shader, a gente usa ela e a gente dá um set matrix 4fv. Vamos dar um call para ele aqui. Então, onde a gente passa a nossa shader. O nosso projection que está na nossa shader.
e um transform data para este projection que vai ser uma matrix 4. A gente dá um call para match for identity para o model, que também vai ser um matrix 4, para a gente zerar a matriz. E a gente começa agora a posicionar, se for o caso. Então, call match for translation, onde a gente passa o model. Aqui ele vai ser em 2D, então x, o nosso z vai ser 0. SN, CS single, o nosso post x, CSNG, o nosso post y, e 0. Que eles pedem aqui. Beleza? Então aqui ele posiciona no cantinho. Agora a gente precisa chegar no meio da figura. Então call match for translation model. A metade da figura é 0,5 vezes o size ponto x, beleza? 0,5 vezes size ponto y e 0. Aí a gente está centralizado. A gente pode dar um rotation. A gente passa o model. Vamos colocar menos 0,5 vezes size ponto x menos 0,5 vezes size ponto y e 0. Talvez eu teria que entrar com um rotation aqui, mas vamos ver, depois a gente vê. E um call to match for scaling. Passe model. Size x. Opa. Size y e 1. Isso. E a gente pode dar set matrix for FV. Passamos a shutter. Aqui a gente vai passar o model e um transform data. Para o nosso modelo. Beleza. Debug projection variável not defined. Então vamos vir aqui no nosso main. Vamos declarar aqui public model as matrix 4 e
projection as matrix 4. Beleza? Debug, compile. By ref. CSNG. CSNG. Debug by ref. Model. Que é? By vector. Vector. Aqui é rotation by vector. E no nosso rotation, ele passa o modelo. Um radians para o nosso rotation. Um vector 3 input. 0, 0. E novamente um translation agora. E aí eu não preciso transformar porque a própria funçãozinha já transforma ele. Aí sim eu posso dar um scale. Debug, compile, radians. Ok. E agora a gente pode partir para a impressão. Então, call set uniforme 3F. A gente passa shader. Sprite color é a variável que está lá na nossa shader e a gente passa a cor. Que mais? A gente ativa a textura, GL, GL textura 0. E a gente dá um bind. E pega o TZID da nossa textura. A gente dá um bind no nosso vertex array. Para selecionar o nosso val, que está aqui. E a gente pode imprimir ou renderizar com GLDraw Arrays. A gente vai renderizar triângulos. O first é 0 e a gente vai renderizar 6 triângulos, 6 vértices e formar um triângulo. E a gente pode limpar bind vertex array e 0. E debug, compile e save. Legal. Então temos a nossa classe Sprite Render. Draw Sprite
Sprite Render. Aqui a gente fez os transforms. Sprite Render Code. O Resource Manager para que a gente possa utilizar. Ele vai fazer um modelinho. Vou deixar fazer esse modelo depois. Aqui ele renderiza. Não vamos pular esse daqui para a gente já começar com alguma coisa diferente. O que tem no próximo capítulo? Game Level? Não vamos chegar no Game Level ainda não. Então vamos voltar aqui. Então a gente já tem a nossa textura. Vamos criar a classe GameObject. A gente vai precisar dela. Então aqui, vamos criar aqui, ó, CGameObject. Option Explicit. Essa classe GameObject é onde a gente vai criar o nosso pedal, nossa barrinha, vamos criar os nossos bloquinhos. Ok? Então vamos declarar aqui public postx single postx post y é single public widgets height, na verdade height, public quotation single que mais a gente vai precisar? Public image key. Não sei se a gente vai usar o image key ali. Public e solid. Na verdade a gente nem precisaria estar criando essa classe agora, mas vamos lá, vai. Destroyed as boolean. Vamos criar aqui o nosso CGame também. Depois a gente vai preenchendo ele. Implicit function constructor e o nosso game object. O que a gente pode declarar? Vamos declarar aqui no public game as cgame. A gente já tem lá. Então vamos criar o nosso constructor. Recebe uma variável game as cgame. Pkey as string. Que mais? Postx single, post y single, widget é single, height é single e rotation é single. Será que é suficiente? Vamos ver. Bom,
A gente, no constructor, a gente dá um set para me game é igual ao game que está sendo passado. Me widget é igual a widget. Me height é igual a height. Aqui, maiúsculo aqui, ó. Isso. Beleza. Pos x é igual a pos x. Pos y é igual a pos y. O me rotation é igual a rotation. Me image key é igual a aqui. IMG key tá certo? Tá certo. E que mais? Eu tenho uma variável destroyed. E o me destroyed, ele é falso. A gente vai testar quando ele estiver destruído. Falso. E o GameObject, ele vai ter uma função draw também, para que ele possa desenhar, renderizar. E a gente passa um renderer. Say sprite renderer. Renderer. Beleza. Aí aqui a gente pode dar um call para renderer. Draw sprite. E passa um monte de informação. Quem é a nossa textura? Legal, agora a gente consegue ver se a nossa função está funcionando. É o nosso Resource Manager Get Texture. E a gente diz que a nossa textura é o Image Key. Beleza? A posição vector 2 input para o me pos x e o me pos y. Beleza? O size também vai ser um vector 2 input para o meu widget e o me height. Vector 2 input. Aqui esse. E color rotation. GameObject vai ter rotation. Vamos passar 0 por enquanto, depois a gente vê. E a cor, vou passar um branco por enquanto. Vector 3 input 1.000. Deixa eu ver o que está errado aqui. Eu poderia passar o rotation, né? Vamos separar esse aqui. Aqui.
debug, compile e save. Com isso a gente já consegue imprimir o sprite. Então a gente já pode alimentar a nossa classe game. Beleza. Vamos declarar aqui umas variáveis aqui, ó. Public read single, read single. Acho que por enquanto não. Precisamos também de um render aqui. Um render as new c sprite render. Já deixa como new. Beleza. E um player. Esse game object. Esse primeiro player aqui vai ser o nosso vamos colocar nosso pedal. Aqui ele recebe um widget. Invite a single. Height. Beleza. Então, me widget e igual widget e me height igual height. E a gente pode dizer que o nosso player set player igual new game object. Aí a gente passa para o constructor do nosso player. Player constructor e passamos as variáveis. Quem eu vou passar? Eu vou passar um me, que representa a classe, beleza? O p que vai ser player, a posição vai ser me widget dividido por 2 menos 256 dividido por 2. Aqui vai ser me height menos 32, 256, 32 e 0. Sem rotation. Constructor. Beleza, debug, compile e save. O nosso game vai ter uma função init. E aqui a gente começa limpando o nosso Resource Manager, os nossos dicionários. Beleza. Agora a gente vai ler a nossa shader. Load shaders. A nossa primeira shader vai ser o nosso sprite VS, nosso sprite FS e vai se chamar sprite. Aqui a gente já começa a trabalhar com o Word do nosso projection. Então vamos dar um call net for identity do nosso projection. E o nosso projection
ele vai ser um net for Orto. Isso. O left vai ser 0. Vamos colocar aqui width. Height 0. Menos 1 e 1. A gente usa shader. Crawl. Isso. Get shader. Quem é a nossa shader? Ela é sprite. E a gente usa ela. Poderia declarar uma variável shader e fazer a leitura dela aqui. Também. Tipo assim, Gene shader as c shader. E a gente diz que set shader é igual resource manager get shader sprite. E a gente pode vir aqui e escrever shader yes. Até fica mais limpinho. Aqui a gente tem que informar na nossa shader set uniform me. A gente passa shader sprite e 0. Beleza? A gente lê as texturas. A gente vai colocar duas texturas. Vamos colocar um background e colocar um player. Então, Resource Manager. Agora é load texture. A textura background no formato JPG. E a gente vai dar o nome dela para background. E também vamos chamar um call por Resource Manager load texture. A gente vai ler o Pedro. Está no formato PNG. E a gente vai chamar de player. Que mais? Agora a gente pode chamar o nosso renderer. Renderer constructor, que espera a nossa shader. Debug, compile e save. Acho que aqui a gente está bom. E a gente precisa criar acho que aqui a gente tem o constructor no renderer e ele já faz o init data e o draw sprite. Call
render e draw sprite. Quem que a gente vai desenhar primeiro? Vamos vir aqui no nosso resource. Manager get texture. E a textura é o background. E a nossa posição, vamos colocá-la em 0, 0. Então vamos criar o que? Um vector input 2. Vector 2 input 0 e 0. Opa. Qual vai ser o tamanho dela? Vai ser o nosso width e o height. Então também vector 2 input height. A rotação vai ser 0 e a cor branca. Vector 3 input E a gente pode também imprimir player draw e ele espera o renderer. Debug, compile e save. Beleza, vamos lá no nosso módulo main. A gente declarou essas variáveis. Vamos declarar aqui um public breakout as new cgame. Aqui, beleza, breakout as new cgame para a gente utilizá-lo lá no negócio. E no nosso mWindow, vamos falar aqui o nosso initialize. Ele vai receber variáveis. A gente precisa criar um initialize lá. Vamos passar nele aqui um client racket left e um client racket bottom. Só que a gente precisa do nosso initialize. Então vamos criar o nosso initialize no nosso mbase. Então o nosso function initialize, ela vai receber aqui um widget global path. O que a gente pode fazer aqui? A gente tem um init data, a gente não está usando. Vamos chamá-lo de init scene. Init scene.
Ctrl e a gente passa o edit rate, a gente altera o nosso init data, aqui edit as long, height as long. Vamos dar aqui um call para o GL Viewport 0, 0, e rate. E aqui a gente dá um call para o nosso breakout constructor. Aqui também espera um read e um write. Para o GL Viewport a gente não precisa. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse cara aqui, que aqui ele está como símbolo, e aqui eu deixo ele assim. Uma outra coisa que a gente precisa fazer, a gente vai estar trabalhando com arquivos PNG e a gente precisa que eles fiquem com transparência. Então vamos dar um call para o GL Enable e passamos o GL Blend. E agora a gente precisa passar a função GL Blend Func. Ele é um GL Source Alpha, GL1 minus Source Alpha. Isso. Beleza. Aqui o breakout. E a gente pode breakout init. Debug compile. Então agora a gente inicializa por aqui. A gente ainda vai ter o nosso draw scene. Init scene. Vamos mudar de posição esse carinha aqui. Vamos colocar esse cara aqui em cima. Vamos mudar aqui. GL Clear Color. Vamos colocar para 2. Vamos colocar aqui para 3. E esse aqui eu vou por 3 também. E agora a gente pode dar um print. Pode renderizar? Pode. Breakout. Render. Não criei o render, que é o game. Preciso criar um render aqui. Vamos lá para o nosso game e vamos separar este cara aqui. Vamos
criar aqui um render e vamos colocá-lo aqui. Debug compile. Com isso a gente consegue vir aqui no nosso base e chamar o nosso breakout render. A gente consegue inicializar e a gente tem um render separado. Debug, compile e save. Se tudo estiver certo, init cena, load OpenGL, init cena, configura, inicializa todo o breakout e o draw vai estar no looping process input draw scene. Beleza. Vamos fazer um teste, Alt F11, Alt F8, run. File not found. Breakout init, F8. Sprite. Eu acho que Sprite ele vai achar. Background pedal. Division by 0. Widget. Widget TH. Ele não armazenou o widget. Por quê? Constructor. Ele vai dar erro, temos que fechar. Eu fecho e abro de novo. Ele está aqui no constructor do game. Main. Main. Window. Initialize. Aqui é right, não é left. Alt F11, Alt F8. Opa! Então temos a nossa primeira tela com o nosso background e com o nosso pedalzinho. Ajusta conforme a gente aumenta, beleza. Um FPS de 60. Eu acho que já é o suficiente por hoje. Trabalhamos bastante. E no próximo tutorial vamos incluir os levels. Vamos colocar 4 levels de informação aqui. Ok? Pessoal, eu sei que é complexo, é bastante coisa, mas eu acho que vale a pena. Vamos pensar que é aprendizado. E tem muito código aqui que a gente consegue aproveitar para outras coisas. Ok? Só aqui no Resource Manager, por exemplo, poder criar um dicionário com várias texturas e depois poder buscar essas texturas. Eu acho bem legal isso aqui. Tá? Tanto para textura quanto para shader. Poderia ser para outra coisa também. Tá? Poderia ser para sons. E aí vai. Tá bom? Então,
Se vocês estão curtindo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, compartilha, dá um likezinho, ajuda. Vamos compartilhar, vamos falar para os amigos aí para ajudar a crescer o canal, tá bom? É isso. Então, até a próxima.